Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Com esses magistrais versos do poeta François Silvestre, estamos começando o programa Cantoria Nordestina, que na verdade hoje vamos falar do repente, de eventos relacionados ao repente e também fazer menção à história do cangaço. Ok, amigos e amantes da poesia popular nordestina, estamos aqui na TV Câmara Mossoró, que você acessa através do canal 23.2 da TCM. E aqui é o programa Cantoria Nordestina, véspera de um grande festival de repentistas, né, que vai acontecer nesta quinta, o 21º Festival de Repentistas do Nordeste no Mossoró Cidade Junina. Então hoje não vai ter tempo para viola, certo? A gente está preocupado muito com a divulgação, né, que está na véspera. Deixamos até os cantadores descansando, como Damião, que vai participar do festival, Antônio Domingos, que sempre está com a gente aqui, Antônio Lisboa amanhã chegará de Recife. É isso, então teremos este grande festival de repentistas. E essa semana, esta semana que estamos vivendo, né, ela está sendo contemplada com cultura. Por exemplo, nós teremos cultura popular, o Festival de Repentistas do Cidade Junina, como acabo de divulgar, de fazer menção. Aí teremos, além do festival, acho que é sábado próximo, o Raimundo Nonato, né, cantando canção. O Nonato, eles se desmembraram, né, mas cada um está seguindo a sua carreira como gosta. Um tendendo mais para a canção, o outro para o repente, que é o caso de Nonato Neto, né? Raimundo Nonato Costa e Raimundo Nonato Neto. Então, para a gente dizer que a cultura, né, está bem latente aqui na cidade, temos também o Fórum do Cangaço, 19º Fórum do Cangaço, segundo Diálogos, Paulo Gastão. E eu posso dizer isso porque tive o convite de participar deste fórum, dei minha colaboração, não sei se serviu para alguma coisa, mas eu fiz o que pude, né? Uma coisa que eu sou na minha vida um pouco ousado. Então, mas senti um fórum do cangaço com acadêmicos e estudantes acompanhando, com pessoas preparadíssimas, capacitadas, mestres, doutores, discutindo o cangaço nordestino. Então, acho que isso apresenta um conteúdo e proporciona um conhecimento muito maior do que aquele senso comum, né, que a gente tem sobre a história do cangaço. E o 19º Fórum do Cangaço está sob a coordenação do professor, doutor em História, né, e nosso amigo de muito tempo, né, eu terminava a História, parece que ele fazia pertinho de mim, eu estava terminando, Lemuel Rodrigues, que também, a família é contaminada por História, né? E o nosso amigo Josué Damasceno também, meu colega, não é mais porque eu me aposentei em novembro. Mas vamos aqui. Nosso programa tem 3 blocos, vai conversando espontaneamente. Samuel, a ideia, né, surgiu daqueles apaixonados pela temática, como foi o saudoso Paulo Gastão, né, como é que Delmi. Aí pensaram na Sociedade Brasileira do Cangaço, não é isso? E você encampou também a luta nessa temática.
hoje você está coordenando o 19º e já coordenou outros que eu tenho conhecimento. Qual o objetivo principal de um fórum dessa natureza? Odeci, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui com você, dividir esse espaço com um poeta e um estudioso do cordel e do repente. O fórum nasce junto da SBEC. A SBEC é Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Hoje está completando 30 anos de fundação da SBEC. Em 13 de junho de 1993, um grupo de estudiosos, um grupo de amigos, encabeçado, capitaneado por Paulo Medeiros Gastão, que não está mais entre nós, e outros como Kidemi Dantas, Wilson Bezerra, Iaperi Araújo, João Bosco Fernandes, Filemão Pimenta, Severino Vicente, Gutenberg Costa, alguns, né, tem mais pessoas, fundaram no Museu Lauro da Escócia a SBEC e realizaram o primeiro Fórum do Cangaço. Qual era o objetivo naquele momento? Era disseminar o debate e os estudos sobre a temática do cangaço. Há 30 anos atrás, era um grupo muito restrito, muito pequeno, que se estudava o cangaço. Quando nós entramos, não só eu, mas outros professores que foram gradativamente incorporando, nós começamos a sentir falta de uma atuação maior da SBEC junto às universidades, aos cursos de História, Ciências Sociais, Geografia, Comunicação. Não existia na época comunicação, mas em outras universidades existia. E a gente precisava, além do incentivo aos professores da rede básica e aos estudantes da rede básica, a gente estabeleceu um diálogo com a universidade. E isso a gente foi fazendo, não só aqui na UERN, mas em outras universidades de outros estados, como no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. E devagarinho a gente foi conquistando esse novo espaço. Então o fórum, ele ganha uma importância diferente do início, né? Ele não continua sendo um fórum de uma discussão entre um grupo pequeno. A gente começa a incentivar alunos a desenvolver e a escrever monografias, dissertações, teses, e com o tempo, em médio, curto tempo mesmo, esses alunos que começavam a escrever monografias e dissertações passaram a integrar a SBEC e passaram a ser palestrantes. Então, o fórum ganhou a dimensão. Nós estamos no 19º fórum e o que a gente presenciou? Ex-alunos sendo palestrantes, lançando livros, publicando sobre a temática do cangaço. Então, isso é que é interessante. E atuais alunos participando, né? Que não todos, mas aqueles que vão tendo um interesse maior, vão dar a sua colaboração teórica, né? Também nas discussões de visões sobre o cangaço. Exatamente. Quer dizer, nós temos uma participação hoje de aproximadamente 60 a 70 alunos. Eu sempre digo, se nós tivermos 50 alunos assistindo ao fórum, que a gente tem muito mais do que isso, e se 4 daqui a um ano apresentaram uma dissertação, uma monografia sobre o cangaço, a gente já cumpriu o nosso objetivo. E eu observei, né, assim que vocês elaboraram uma programação, né, com uma diversidade, mas dentro de um contexto, né? Porque cantoria não é vaqueiro, cantoria não é cordel e tal. Mas assim, vamos, no nosso caso aqui, vamos tratar da escrita, né, e do repente, como o repentista, como o cordelista tem visto o cangaço, né? A questão da relação do cangaço com o vaqueiro nordestino, com a música popular brasileira. Então, acho que isso nada mais adequado e mais justo do que se trazer para uma universidade. É na universidade que a gente precisa sair para repassar os nossos conhecimentos sobre todos os fatos da história, né, sobre tudo que marcou a nossa história. Então, o cangaço, ele assim,
tem sido, na minha opinião, fomentado, né, com a teorização sobre isso aí. E na teorização, na história, o Lemuel sabe muito bem disso, certo? A gente tem paixão pela temática, mas a gente tem o dever de desmistificar onde houver necessidade, né? Então o fórum tem também esse objetivo, não é, amigo? Exatamente. Você foi muito feliz na sua colocação, e porque nós que estudamos o cangaço, nós não temos a pretensão de enaltecermos, porque a gente escuta muito as pessoas dizem assim, vocês gostam de enaltecer bandido, de enaltecer o cangaço. Não. Com a mesma seriedade que a gente estuda, por exemplo, o coronelismo, que a gente estuda a religiosidade popular, que a gente estuda Canudos, a gente estuda o cangaço. Não é objetivo da SBEC. É claro que nós temos centenas de escritores que têm seus livros publicados na temática do cangaço. Centenas. Olhe lá se não chega a mais de 1000. E nós não temos o controle sobre o que esses escritores produzem. Então você vai encontrar obras que o autor transforma, o Lampião, o Jararaca, Antônio Silvino, o Senhor Pereira, ou qualquer outro cangaceiro, Marcilon, em herói. Aí, essa visão do herói sempre vai existir. Né? Nós não podemos impor ao pesquisador, ao escritor, que ele tem que ter uma determinada posição. Não, você tem a liberdade de pensar e fazer suas interpretações. A nossa preocupação é com as fontes. Como é que você vai trabalhar essas fontes? Qual é a seriedade que você vai ter com as fontes? Seja ela impressa, documental, seja ela oral. Quer dizer, mas você tem. Isso aí eu não posso negar que você vai se deparar com escritores, com obras, que você vai terminar de ler a obra e diz, poxa vida, esse autor ou essa autora, né, colocou Lampião no céu. Bom, pois é, Lemuel, a gente vai dar continuidade, viu, a essa conversa espontânea, né, sobre o cangaço, sobre a importância do fórum, né, que colabora aí com o conhecimento para tantos que desejam conhecer, né, com mais detalhes o que fez prevalecer o cangaço, o que fez acontecer, sua época e etc. Então vamos aqui, né, tomar um pouquinho d'água, um pouquinho de café e logo a gente volta. E aí vai falar um pouquinho também sobre o Festival de Repentistas, o 21º. Não saiam aí não, certo? Não saiam da poltrona, como dizia Renato Aragão, e a gente vai conversar mais sobre isso aí, que faz parte do Nordeste, cantoria, cordel, cangaço, música popular nordestina e brasileira, então tudo está aqui no nosso Nordeste. Vamos a um breve intervalo. Olha o lixo. Vidros. O vidro faz parte da vida de todo mundo. Garrafas, potes, frascos, copos são usados como embalagem segura para diversos produtos. É um material infinitamente reciclável. Porém, hoje no Brasil, estima-se que menos de 50% dos vidros são reciclados. O vidro, ele tem um baixo valor quando ele entra no mercado de reciclagem. Ele aqui em Brasília, por exemplo, ele vale de 1 centavo a 5 centavos o quilo. Então, para você ter uma noção, para você ter 1 tonelada são 5.000 long necks, que aí você, no melhor dos mercados, você ganha R$50. Você junta 5.000 long necks e ganha R$50. Quem é que está com vontade de fazer isso? Economicamente isso é viável? Se não tiver uma contrapartida, um interesse, uma entrada da parte que é de responsabilidade das empresas, da indústria, da chamada logística reversa, vai ser muito difícil o vidro voltar sozinho, porque o valor dele é muito baixo. Ele não paga a mão de obra de um dia de uma pessoa que vai separar. Como contribuir com a reciclagem do vidro? Reutilizando garrafas e potes para guardar bebidas e alimentos em casa. Se decidir descartar, dê uma lavadinha, de preferência com água de reuso. Para a coleta seletiva, separe os vidros por cor.
Se a garrafa ou pote estiverem quebrados, coloque os cacos numa garrafa PET, feche bem e identifique o resíduo. Nunca jogue vidros na natureza, nem no lixo comum, principalmente se estiverem quebrados. O ideal é ter uma unidade gestora, que está previsto no acordo setorial, que essa unidade gestora consiga ser apoiada pelos fabricantes, pelos comerciantes, por todo mundo, que coloque o produto no mercado e que dê condições para nós, como consumidores, ter um local adequado para colocar o vidro e ele voltar para o ciclo produtivo, e aí a gente ganha questão, usa menos energia, usa menos água, extrai menos areia e gera renda, porque quando você tem o caminho de volta, você vai ter outras pessoas que não tinham esse trabalho tendo trabalho. A Câmara dos Deputados tem vários projetos em tramitação que tratam da logística reversa de vidros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, diz que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a garantir o retorno dos produtos à origem após o uso pelo consumidor. Se não houver coleta seletiva na sua região, procure pontos de entrega voluntária nos supermercados e lojas. Mas atenção! Nem todos os tipos de vidro podem ser reaproveitados. É o caso das porcelanas, cristais, vidros planos, temperados, laminados e espelhos. Eles são fabricados com técnicas específicas e misturam substâncias que dificultam ou impedem a reciclagem. Vidros como os de lâmpadas fluorescentes ou de telas de computador têm outro tipo de descarte, pois contêm substâncias que podem ser perigosas. Reduza, reutilize, recicle, recupere. É isso aí, vamos a mais um bloco do nosso programa Cantoria Nordestina. E temos o apoio cultural do nosso amigo Fausto Guilherme, para quem manda um abraço. Ele pede que eu divulgue, mas ele não pede, nem eu faço, não divulgo a empresa dele, nem o contato, certo? Mas ele me apoia e a gente tem essa liberdade, não tem problema. Então tem o apoio cultural de Genival, relojoeiro, por exemplo, né? Nem conversei isso com ele, mas tem. Se você está me ouvindo, me assistindo, você está apoiando a ideia, não é isso? Então, hoje a gente está à véspera, né, acredito que é de um dos maiores festivais de repentistas do Nordeste. Não é toda a capital que está fazendo um festival de repentistas com 8 duplas, né? E nós lutamos, abriu-se um edital e nós nos inscrevemos, né? Festival, no limite maior do edital. Se é para ser reprovado, seja uma coisa importante, né? Limite maior. Não, vou fazer aqui, não, eu não interessa fazer um evento assim, depois de 20 anos no Mostrar Cidade Junina, é uma coisa mesquinha. Eu estou regredindo, eu prefiro não entrar nessa. Coloquei no limite maior. Quais as exigências do edital? Tudo. Estudei o edital, né? E a gente foi mais uma vez contemplado, né? O edital, o projeto habilitado, né? E respectivamente contratado pela prefeitura, certo? A gente agradece a sensibilidade da prefeitura, né, em respeitar o nosso trabalho. E aí nós temos um dever, é de fazer o melhor possível, porque está o nosso nome também em jogo, em todos os cantadores das pessoas que vão. Olha, eu saí de casa para assistir um festival. E a prefeitura, olha, a gente pagou, mas a gente está apoiando, que é um dever, a cultura popular, mas o pessoal dá retorno, né? O festival não pode mais terminar. São 21. Então, veja bem, quando você faz um iceberg, iceberg não, o evento lá são 19. Amigo, não adianta mais discutir. O que você tem que fazer, as instituições, é apoiar o evento. E deveriam chegar. O que você está precisando? Certo? As instituições, as universidades, é isso que a gente deve fazer. Então não vai se discutir mais um evento que tem 19 anos. Negócio mal feito para render, né? É mal feito para 19 anos fazendo de forma errada. Eu não acredito nisso, né? A carapuça cai.
Então, porque o evento tem muita qualidade. O Festival de Repentista não é o fato de eu estar à frente, né? Gosto, é uma coisa que eu faço. E a gente quer oferecer a melhor qualidade possível. Está sob meu controle. Se eu quisesse colocar só 5 duplas, eu colocaria. Mas nós temos 8, certo? 8. Aquele recurso que a gente tem está imprensadinho, mas eu quero um volume maior, né? De cantadores, você vai ter mais repente, vai conhecer. Por exemplo, nós teremos no festival agora João Lídio, nunca veio ao Mossoró, Elânio, nunca cantou no nosso festival, o Elânio Moreira, e teremos o próprio Daniel Olímpio lá de Gravatá, Elânio de Natal, João Lídio de Gravatá também, certo? Daniel já esteve aqui, mas faz muito tempo. Enfim, nós vamos ter um encontro de gerações. Enquanto você vai ter, assim, uma dupla composta por Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira, que é da geração mais madura da cantoria. Aldaci de França canta com João Lídio, né? Um jovem João Lídio. Quer dizer, um encontro de geração, eu com o João Lídio, apesar de ser muito jovem ainda também. Então nós temos encontro de gerações no palco, certo? Veteranos como Edmilson Ferreira, Porto Moura, mas nós vamos ter cantadores como Felipe Pereira, Elânio, cantadores com bem menos de 30 anos de idade. Então, isso mostra ao público que quando a gente não acompanha, pensa que não existe, que não procura tomar o conhecimento. Cantoria está no fim, de encontro isso por aí. Eu tenho que dizer que não. E se você quer saber dessa verdade, Mossoró é muito bom para cantoria, mas o Pernambuco é mais forte. Mas, por exemplo, o Vale do Jaguaribe é muito forte ainda, não é isso? Então, Lemuel, agora eu quero saber se as expectativas em relação ao 19º Fórum do Cangaço Nordestino tem atendido, quer dizer, o evento, o resultado que você já percebe, né? Está no final, vai ter daqui ainda, hoje vai ter à noite, né? Será um encerramento, mas eu acredito que você tem uma ideia como é que você vê esse 19º em termos de resultado. Olha, eu já considero o êxito atingido. E eu apresento aqui alguns números, né? Só de pessoas que vieram de fora de Mossoró, são mais de 60 pessoas que vieram dos estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas. Essas pessoas vêm dentro de um evento que se chama Cariri Cangaço, que é um evento itinerante, e nós convidamos esse evento esse ano. Nós tivemos, pela primeira vez, uma visita a Felipe Guerra, que lá, segundo a história da cidade, o Lampião passou lá antes de vir para cá, nos limites entre Caraúbas e Felipe Guerra. E foi lá que foi aprisionado o coronel Antônio Gugel. E ele foi levado para uma casa grande lá de fazenda, e os historiadores de Felipe Guerra chamam essa casa hoje de quartel-general. E por que eles chamam disso? Porque Lampião, quando ele se apoderou dessa casa, com a família, fez todo mundo refém, ele ficou aproximadamente 5 a 6 horas nessa casa, né? Se preparando para vir até Mossoró. E lá ficaram os prisioneiros, dentre eles o coronel Antônio Gugel. A família de Felipe Guerra, que à época era chamada Pedra de Abelha, eles se esconderam, era uma pequena vila, se esconderam dentro de uma caverna, a caverna da Carrapateira. Então nós fizemos uma visita a essas ruínas, que eles chamam de Quartel-General do Cangaço, e a caverna. Segundo informações, e essas informações não são precisas, né? Eles não sabem quantos dias essas famílias ficaram lá dentro, nem quantas famílias ficaram. Eles têm um número, mas é um número hipotético, de aproximadamente 200 pessoas. Se
200 pessoas ficaram dentro dessa caverna, é um número muito grande de pessoas apavoradas com a presença do Lampião. E ele só saiu à noite, fazia comida e voltava. Na parte da tarde, do sábado, nós fizemos a visita a Mossoró. Nós temos uma rota do cangaço, né? E foi um êxito muito grande. As pessoas conhecerem a ponte ferroviária, o Memorial da Resistência, a Capela de São Vicente. Então, fora essas visitas, nós teremos hoje, como encerramento, uma roda de conversa com o SEBRAE. Porque a gente percebeu, nos nossos diálogos no SEBRAE, o SEBRAE é nosso parceiro há muito tempo, diz assim, olha, procurem envolver a temática do cangaço com o empreendedorismo. E isso é importante. A mesa hoje que nós teremos é cangaço, turismo e empreendedorismo. Quer dizer, é preciso que Mossoró, além do mês de junho, que é um atrativo, o espetáculo Chuva de Balas, o restante do ano também possa incorporar a temática do cangaço no comércio, no turismo, na gastronomia. Ok, vamos a mais um breve intervalo e logo voltaremos ainda para falar do Fórum do Cangaço e do Festival de Repentistas e de outros projetos, né? Só um pouquinho, voltaremos. Olha o lixo! EPS ou isopor. O poliestireno expandido, ou EPS, é mais conhecido como isopor. Ele é uma espécie de plástico no qual é injetado ar, tem inúmeros usos e pode ser infinitamente reciclado. Todo ano, consome-se mais de 35 mil toneladas de isopor no Brasil. Como contribuir com a reciclagem do isopor? Coloque isopor em pedaços no fundo dos vasos de plantas, em vez de pedrinhas, para drenar a água. O isopor precisa ser lavado e seco antes de ser descartado. Tire também rótulos e fitas adesivas. Evite usar embalagens descartáveis de isopor. Leve sua marmita para comprar comida, por exemplo. No mercado, prefira produtos a granel e coloque em sua sacola ecológica. Nunca jogue isopor na natureza. Na coleta seletiva, jogue na lixeira vermelha, junto com plásticos. Eles colocam numa máquina que moe esse material, fragmenta ele, torna partículas menores e com a temperatura ele se torna, na sequência, pela mesma máquina, um material aglomerado, assim, que ganha peso e uma forma mais adequada para ser processado para usos diversos posteriormente. Então, essa é uma maneira simples, relativamente simples, e de baixo custo para fazer essa primeira etapa da reciclagem do isopor. A maioria dos estudos hoje considera que sim, que o isopor é um material 100% reciclável. Na sua forma geral, ele o é, tanto que já existe toda uma cadeia de uso desse material que permite algum retorno financeiro para aquelas pessoas que estão envolvidas com esse trabalho. Então é sempre recomendável que se faça a reciclagem da maneira simples, né, mas que seja eficiente, que esteja de acordo com as normas ou com o costume daquela comunidade, né? A Câmara dos Deputados tem um projeto de lei que trata da proibição do uso de embalagens de isopor em mercados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, obriga fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a garantir o retorno dos produtos à origem após o uso pelo consumidor. Faça você também a sua parte. Caso não haja coleta seletiva na sua região, procure o ponto de entrega voluntária mais próximo. Reduza, reutilize, recicle, recupere. Vamos agora ao terceiro e último bloco do programa Cantoria Nordestina na TV Câmara Mossoró de hoje.
Programa que tem o objetivo de difundir a poesia popular nordestina e afins. E afins eu já expliquei. Tudo que tiver relação com o repente nordestino, com o cordel. Estamos aqui com esse espaço, com esse objetivo, sempre ocupando nesse sentido. Hoje, do meu lado, né, para uma conversa espontânea, ao mesmo tempo importante na área do conhecimento, o professor de História do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Lemuel Rodrigues, né, da universidade, que também posso dizer que tem uma satisfação de fazer parte do quadro de servidores. E, lembrando, Festival de Repentistas, 8 duplas. Se não lembrar todos os cantadores aqui, aí tudo bem. Mas pelo menos maior parte. Que às vezes a lembrança trai, né? Quando o cara passa dos 50, acontece com você, né? Então veja bem, nós teremos, eu vou começar aqui pelas duplas que cantarão em desafio poético, passando pelo crivo de uma comissão julgadora que será constituída por repentistas, cordelistas e estudiosos do repente, né? E do cordel, porque são diferentes, mas a técnica de elaboração é a mesma, rima, métrica e oração. São esses itens que serão observados pela competente comissão julgadora, que vou divulgar em outros meios quando nós estivermos com a composição. Por hora temos um presidente, 2 julgadores, mas teremos um outro, né? Mas o presidente e o outro, né? O presidente provavelmente será João Lídio. Por que João Lídio? Aliás, vai ser presidente de uma noite, porque na segunda noite João Lídio faz uma apresentação comigo. João Lídio é um jovem cantador, responsável, conhecedor e um exímio repentista do Gravatar. Aí teremos de nossa região Damião da Silva e Miro Pereira, julgando. E a gente está vendo um outro julgador que poderá ser André Santos, também um repentista talentoso, conhece cantoria. A gente não vai ter problema com relação ao julgamento, tenho certeza. E acho que os problemas que a gente tem em eventos, a gente vai corrigindo na véspera e se prevenindo, né? Quando você coordena, você vai estar preparado até para alguns probleminhas, né? Se surgirem. Então nada, mas sempre tem dado certo, a gente está tendo apoio. Eu tenho lá a Shirley, que está cuidando assim dessa parte de palco, dessa organização, que é da Prefeitura Municipal, que é da Cultura, que a gente conversou. Teremos um rapaz que vai ser o locutor. Até o locutor oficial do evento chegar, que é o Hipólito, né? Aliás, Hiponax Vila Nova, grande escritor de cordel, grande apresentador, poeta fantástico. Ele vai apresentar, e um declamador dos melhores. Ele vai fazer função tripla, né? No caso, ele vai apresentar, ele vai declamar e vai fazer registro de algumas estrofes antológicas dos cantadores que vão participar. Então, ele vai fazer isso aí. Mas teremos João Lourenço, Hipólito Moura, Antônio Lisboa, Edmilson Ferreira, Edivaldo Zuzu, Daniel Olímpio, Elano Moreira, que canta com Felipe Pereira. Aí teremos uma dupla especial, antes de ir para a mesa julgadora, Damião da Silva com o poeta Miro Pereira, Damião de Caraúbas, Miro de Patu. Esses que eu citei, eles são dos estados do Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco, né? Todos que eu citei aqui. Íamos trazer um do Ceará, mas não deu certo. E aí teremos Raimundo Sobrinho, né? Que é de Paulo César, do Alto Oeste, cantador fantástico, que vai cantar com Antônio Domingos. Inclusive, com Antônio Domingos eu fiz uma apresentação lá na sala de aula, né? No curso de Educação Física, que trabalha na parte de cultura popular com José Mário. Então é isso. Será um grande festival de repentistas. Posso ter omitido algum nome aqui, certo? Tudo bem.
mas teremos um grande festival de repentistas. E há uma diferença em relação ao ano passado, que está com peso, digamos, poético maior. E uma outra coisa, vai começar mais cedo. A gente tem um espaço de 6 a 9 horas, 6 da noite. Nunca se começa às 6, mas digamos, 6 já vai estar a comissão pronta, os cantadores por ali conversando com os apologistas, 6h30 no máximo a gente começa, para aproveitar bem 2h30 de cantoria. Isso quinta-feira na abertura, quinta próxima, dia 15, né? E sexta-feira será o mesmo procedimento. 4h30 estarei me reunindo no dia da abertura, às 4h30 da tarde, com os cantadores em um hotel, certo? E a gente vai mostrar uma espécie de, digamos assim, um regulamento do evento. Olha, isso aqui, temáticas, entendeu? Não vamos trazer questão política para o palco, não. Não devemos trazer, certo? Porque a maioria dos políticos estão preocupados com isso, né? A gente vai servir de trampolim, não. Discute isso na mesa, as ideologias e tal. Então, mas vamos cantar o sentimento da plateia. E agradecer, né? Isso aí eu já faço. A Prefeitura Municipal de Mossoró, mais uma vez, está proporcionando uma grande festa de poesia popular nordestina, que é o nosso festival. Samuel, a gente já percebeu, você que está em casa, né? A grandeza do Fórum, né, do Cangaço, 19º, e a importância de discutir essa temática. Mas para se realizar eventos, aí, de história eu não sei jamais do seu tanto, nem vou saber. Não tem mais tempo para aprender, não. Então, mas em termos de eventos, de cunho popular, de cunho cultural, né, a gente tem uma boa noção. Então, para que você possa apresentar uma boa qualidade, né, dependendo da quantidade de plateia, né? Ou até de menos, mas uma boa qualidade, você tem que trazer pessoas também de outras regiões. Então, por que a gente está trazendo cantadores lá do Gravatá? Certo? Porque meus colegas sabem, os caras cantam muito, né? E também a gente tem que oportunizar a plateia de Mossoró, que escuta cantadores daqui, outros cantadores. Então tem que dar a oportunidade. Tem sido difícil, como tem sido esse apoio logístico, né, aos festivais, aos eventos, aos fóruns, ao longo do tempo? Olha, é muito bom você ter tocado nesse assunto, Aldaci, porque sem parceiros, sem apoio, não se faz um evento desse, né? Mas, ao longo desses 19 anos de evento, eu posso destacar aqui 4 parceiros fundamentais para a realização do nosso evento. O primeiro não por escala de importância, porque todos são importantes, mas apenas por citar. A Prefeitura Municipal de Mossoró sempre tem nos recebido e atendido o nosso pleito, né? O SEBRAE é o nosso parceiro desde o início. A gente senta, discute, apresenta, escuta sugestões, né? E a gente tenta pôr em prática as sugestões do SEBRAE. A Livraria Independência, a UERN, e esse ano, 2 novos parceiros, a Prefeitura Municipal de Felipe Guerra e a 12ª DIREC. Foram parceiros nossos, apoio importantíssimos para que a gente pudesse levar essas pessoas para fazer a visita técnica, tanto em Felipe Guerra como em Mossoró. E a estrutura que a universidade nos oferece e o apoio do SEBRAE e da Prefeitura. Sem esses parceiros, nós não conseguiríamos fazer, né? E agradecer também, em especial, aos nossos monitores. Nós temos os alunos de História, são 14 alunos e alunas que estão trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para que esse evento funcione. Porque se depender só da diretoria da SBEC, só da coordenação, também não funciona. Então, esses monitores e monitoras, eles é quem dão suporte para a gente. Os patrocinadores garantem a estrutura, os monitores garantem o funcionamento, o andamento diário do evento. Então, porque isso aí também faz parte da formação deles, né? Claro, porque de como realizar as coisas. Isso, porque na condição de monitor e monitora,
eles estão assistindo às palestras. Eu sempre digo, olha, quando for começar a palestra, venham todos para dentro do auditório e assistam, porque essas palestras vão contribuir para a formação de vocês. Samuel, tempo de televisão muito rápido, mas eu acho que foi muito proveitoso o programa de hoje. E, mais uma vez, agradeço a sua presença, a sua pontualidade em estar conosco. Você pode fazer, de forma breve, né? Está no finalzinho, as considerações finais. Mais uma vez, agradecer ao Daci, o seu convite e parabenizar pela sua participação no fórum. Nós tivemos uma mesa, o cangaço na escrita dos cordelistas, folcloristas e repentistas. E Aldaci esteve conosco. E agradecer aos que vieram de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, da Bahia, que engrandeceram o nosso evento. A TV Câmara, a segunda vez que eu venho aqui durante o evento, nos dá esse apoio. Quando você nos convida para falar do evento, você se torna um parceiro nosso. A co-irmã, TCM, também. Então, a mídia de Mossoró sempre tem dado apoio para a gente. E, em especial, esse ano a TV Câmara, com vários programas que eu participei aqui. É isso aí, fim do programa. E aqui você fica convidado, você fica convidada para o nosso próximo programa, terça-feira próxima, se Deus assim nos permitir.